Oi, esse vídeo é para você que acha depois de uma certa idade não pode começar uma profissão nova dentro das terapias naturais ou colocar mais técnicas nos seus atendimentos. Eu ensino você a faturar R$ 2.400 atendendo apenas 3 clientes por semana para iniciar. Então fica aqui comigo que até o final desse vídeo você vai saber o porquê que sim, todos nós podemos aprender. É só a gente saber como a gente funciona melhor. E eu vou te dar umas técnicas para você já começar a fazer. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta master ortomolecular e já formei mais centenas de alunos no meu método de terapia ortomolecular. E hoje eu quero falar com vocês como é que é possível que eu possa ressignificar esses conceitos que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Desde criança, a gente já aprende que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa sacrificar muito, que a gente precisa cumprir agenda, cumprir horário, que tudo isso se torna uma coisa como um peso, como um fardo, para a gente ter sucesso, para a gente conseguir ter uma profissão. E que nem sempre está linkado com o que você gosta de fazer. Você vai fazer o que é mais fácil, você vai fazer o que dá mais dinheiro, você vai fazer o que a sua família já fazia e que deu certo. Você vai se inspirar em pessoas. E quando a gente faz um apanhado de verdade o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade para fazer, qual é o seu sonho, geralmente as pessoas não respondem para você aquilo que elas estão fazendo no momento. Isso gera cansaço, isso gera estresse, isso gera desgaste e você vai desistindo de várias coisas. Então, será que a gente vai avançando a idade e a gente vai perdendo algumas habilidades? É por causa da idade ou é por causa esse comodismo que acaba acontecendo para a gente tentar se enquadrar nas coisas do dia a dia, de como esse mundo funciona? E eu tô aqui para dizer para vocês que quando a gente trata de alguém, quando a gente trata de uma pessoa com terapia ortomolecular, corrigindo a molécula dessa pessoa, essa pessoa ela começa a se livrar desse cansaço imposto e ela começa a ter uma melhor performance em qualquer coisa que ela vá fazer. Por isso que eu tenho toda a garantia de estar falando isso para você que realmente funciona. Então, se você acha que você não está aprendendo direito, ou você não tem tempo, ou você não tem habilidade para você aprender uma nova profissão em terapias naturais, eu estou falando de uma área que eu amo, uma área que eu adoro, uma área que está em expansão. Se você acha que você tem esse sonho que você não consegue por esse tipo de conceito, então a gente já começa a diluir isso, você já começa a olhar isso de uma outra maneira. Será que você não está aprendendo, absorvendo coisas novas? Porque você está com o armazenamento cheio, sabe? Igual o nosso computador, igual o nosso celular, eu tenho aquela memória, eu tenho aquela capacidade, né? Em relação a estudo. E eu tô com ela cheia de outras coisas que não são minha prioridade para eu alcançar o meu objetivo, para eu alcançar o meu sonho, que é ser um terapeuta em terapias naturais de sucesso. De você estar recebendo, tendo valorização no seu trabalho, aquele trabalho lindo que você faz, você ter um reconhecimento e você ter um retorno financeiro disso. Para quê? Para você ter uma vida que você sempre sonhou. Então, uma coisa linkada na outra. Se eu tenho o meu armazenamento lotado de coisas que não me levam a isso, será que eu não tenho que ressignificar? De olhar para minha vida e ver o que é que eu acho que é prioridade, mas que não tá me levando a nada. Coisas que eu acho que é prioridade, mas porque eu tô acostumada apenas que sejam as prioridades. Porque em certas partes da nossa vida, em certos momentos da nossa vida, e eu vejo isso muito, né, dentro de consultório. Então, uma mulher que ela teve filhos, então ela tinha um tipo de timer, né, na vida dela, ela tinha um tipo de obrigação, de disciplina, horários, né, ela tinha tudo aquilo para ela poder dar conta de todas as coisas que ela fazia. E muitas vezes você carrega isso junto com você, essa agenda que não faz mais o menor sentido desses horários, o menor sentido das cobranças, da correria, para a sua vida sem essas crianças, sem os filhos pequenos. Os filhos têm outra idade, os filhos já saíram de casa muitas vezes e você continua com os antigos e velhos hábitos, continua com os mesmos conceitos de que você precisa
ir para uma faculdade para você aprender uma nova profissão, que tem que ser presencial, que você tá lá e você tem que pagar aquilo todos os meses, você vai ter que ter transporte, você vai ter que ter alimentação, você vai ficar horas longe da tua casa e muitas coisas vão ficar ali abandonadas, sem fazer. Você começa a ver várias objeções e você diz, bom, não é mais para mim isso, não tá mais no meu momento, eu não tenho mais capacidade para isso. Então, se a gente conseguir olhar isso de uma outra maneira, por exemplo, um curso que é bom, completo, online, que forma você como um profissional naquela área que você sonha em fazer, parece ser muito fácil, parece ser um milagre. Não, isso existe. Isso existe e é um produto, por exemplo, que eu tenho, um produto que as pessoas se formam e as pessoas saem trabalhando e as pessoas se tornam terapeutas e elas se tornam pessoas de sucesso, pessoas agradecidas em estar indo atender alguém, sabe? Quando a pessoa tem aquela vontade, tem aquela paixão pelo que ela faz. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é algo comprovado, algo que acontece na minha vida, na vida de centenas de pessoas que eu já formei e de diferentes idades, em diferentes momentos de vida. Então, de verdade, não existe uma objeção, não existe um impedimento de você fazer algo novo. Você precisa tirar o que é velho e o que não funciona mais. E para isso você precisa olhar o que você está fazendo, que não está te levando àquilo que você gostaria e que você pode simplesmente deixar isso de lado. Você não está desmerecendo, você não está colocando rejeitando aquilo. Não, é apenas uma lista de prioridades. Quem que deve estar? Me responde aí agora, você. Qual é a sua primeira prioridade? Quem é a pessoa da sua vida que é a sua prioridade? Se você respondeu qualquer pessoa que não seja você, ou eu ia falar eu, né? Porque vocês vão falar, minha prioridade é Andréia. Não. Mas se eu tiver que escrever na minha lista, minha pessoa, a minha prioridade sou eu. Eu sou a minha prioridade. Sem mim eu não consigo fazer nada. Sem mim eu não consigo levantar da cama. Sem mim eu não consigo sentir nada. Sem mim eu não consigo nada, né? Então a minha prioridade sou eu. E para mim, o que é que vai me levar a realizar os meus sonhos, independente da idade que você tem? Se você está aí, você está vendo esse vídeo até aqui, é porque você tem, sabe aquilo que a gente chama de sangue no olho? Sabe aquilo que é iniciativa, é vontade, é paixão? E aí isso, jogado de qualquer jeito, para todo lado, não dá em nada. Mas quando você consegue seguir os passos, fazer um método e você ter um treinamento onde você aprende algo novo, e se você não aprendeu direito, você volta lá, você vê de novo aquela aula. Por isso que o online é tão incrível. O online é incrível. O online que está gravado lá, que você volta para aula, você revê de novo, você tira suas dúvidas, que não era assim no presencial. O presencial a gente chegava, dava o nosso curso, tinha material, claro, e aí tchau, não via mais a cara do aluno. E o aluno tem que aprender naquela aula, anotar. Corre, filho, você tem que anotar, tipo escrivão mesmo, sabe? Anota tudo aí, porque daqui é tchau, né? Muito raramente você volta para o mesmo assunto, a não ser que seja uma sequência, né? Então, tem uma tensão maior, né? Tem um sacrifício maior no presencial, no online não. E aí a pessoa pode dizer assim, mas Andréia, eu nunca fiz nada online, sempre eu achei que não tinha tanta, sabe, garantia, né? Seria uma coisa tão legal, seria uma coisa tão bacana quanto é um presencial. Eu não sei mexer, eu não sei lidar com essas coisas. Isso tudo, um bom profissional, ele orienta como que os seus alunos vão fazer do zero. Como é que você faz, como é que você entra na aula, como é que você interage, onde você faz as perguntas para o seu professor, para você se sentir seguro, isso não ser algo que te dá ansiedade, eu não sei fazer. Então, gente, para cada problema existe uma solução. E para isso, claro, eu acho que eu estou fazendo muito bem o meu trabalho, mas a cada aluno que eu formo, eu converso com ele. O que você acha que eu poderia melhorar? O que é que você teve de dificuldade? Essa pessoa vai me falar e eu vou estar colocando mais isso dentro do meu método. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. Então você precisa ter essa tranquilidade de você saber
que se você vai para um lugar e você realmente é bem assistido, você é bem monitorado, você é bem atendido, todas essas objeções que você te separam do seu sonho, tudo isso, ele tem uma resposta, uma facilidade. Vai depender muito de você, para você ir lá e você fazer, e você perguntar, você tirar suas dúvidas, sempre vai depender muito de você, mas você precisa saber se o local que está te acolhendo, está te atendendo, se você tem esse retorno, se você tem esse respaldo desse local. E aí, essa é a grande diferença. Não é se é online ou se é presencial. É se tem um método que é simples, não estou falando fácil, não estou falando algo que eu vou só lá, assisto uma aula. Não, você tem que estudar sim, você tem que se dedicar sim, mas existe o passo a passo e aí você não erra. Aí você tem ali como você ir conduzindo o seu estudo para você se tornar um profissional e ter segurança de atender outras pessoas. Então, a idade não é empecilho. E aí eu disse para vocês que eu ia mostrar como que você já pode começar a utilizar as técnicas que a gente utiliza, né, os métodos que a gente utiliza dentro da terapia ortomolecular, como você já pode utilizar para você agora, para você já começar a se liberar desse tipo de conceito de que você não pode ou não tem tempo de aprender algo novo. Não tô falando só exatamente de algo assim de trabalho ou profissional. Claro que meu foco é esse, tá? Meu foco é esse porque eu ensino pessoas a ganhar R$ 2.400 atendendo apenas 3 clientes por semana com terapias naturais. E eu espero que você que está comigo até agora seja uma pessoa que queira ser um terapeuta ou utilizar as técnicas de terapia dentro dos seus atendimentos. Você pode ser um profissional de saúde, pode ser, por exemplo, eu sou uma nutricionista. Tudo isso que eu ensino eu aplico dentro da minha área. Então, eu tô aqui para isso, para te mostrar como você pode fazer isso. E hoje você já vai sair com uma das técnicas que eu ensino no curso, que é como que a gente pode respeitar o nosso relógio biológico, como que a gente pode encontrar nosso melhor momento para estudar, para você poder meditar, para você poder fazer esse exercício físico, como que você pode melhorar a performance cerebral com esse tipo de técnica, tá? O cérebro da gente, ele precisa de energia para ele funcionar, como todas as células do nosso corpo. Existe no nosso cérebro todos os neurônios que eles são encapados com a bainha de mielina, que é feita de gordura. Então, a gente já pode começar a pensar na modulação da nossa alimentação para preservar os neurônios que nós temos no nosso cérebro, onde que vai ter todas as nossas trocas de aprendizado, que vai buscar nos arquivos o que a gente já conhece, que vai levar para nossa memória aquilo que você está aprendendo, e todo o resto do nosso corpo ele vai funcionar através dos estímulos elétricos do seu cérebro. Para que isso aconteça, você precisa ter toda essa bainha de mielina, toda essa proteção do seu sistema nervoso, ele precisa estar em perfeita ordem. Ele não pode estar lesionado. Lesionou, já não vai passar corrente ali e já não vai ter o mesmo estímulo. Você já vai começar a ter uma degeneração de memória, uma degeneração de aprendizado, ou você não consegue acessar a sua memória de longo prazo, ok? Então, a gente já começa com a modulação hormonal. Então, você já pode começar a fazer em você, no seu cliente, se você já for um profissional que já atende pessoas. Incorporar isso, porque isso é extremamente necessário. Nós, atendendo pessoas, somos responsáveis pela longevidade dessa pessoa, como é que ela vai funcionar, né, daqui a 5, 10, 20 anos. Como que era a família dela? Essa família dela perdeu o pai e a mãe, os avós, perderam a memória muito cedo, começaram a ter dificuldades muito cedo. Então, essa pessoa a gente tem que utilizar de todas as técnicas para que ela não tenha essa mesma perda, que ela não tenha esse desencadear genético hereditário na vida dela, certo? Então, primeira coisa, modulação da sua alimentação que vai beneficiar a performance do seu cérebro. O que é que o cérebro gosta muito? Ele gosta muito de estímulo do açúcar.
E aí, por isso que a gente tem aqueles picos de vontade de comer coisa doce. A gente precisa de energia. E aí, nosso cérebro, ele não sabe dizer exatamente o que ele precisa. Ele não sabe dizer para você qual é o mineral, o oligoelemento, a vitamina que está faltando, a gordura que está faltando nele para que ele funcione de uma melhor maneira. E aí, o que ele faz? Manda estímulo de fome. O que você faz? Abre um pacote de bolacha recheada e come. O que vai acontecer? Vai atrapalhar o seu cérebro. Você vai comer um alimento cheio de gordura trans, um alimento que tem aromatizante, acidulante, tem conservante, tem os aromas artificiais, tem o carboidrato refinado, que é péssimo. Então, esse produto industrializado, o que ele vai acontecer? Ele vai ele vai entrar no seu sistema digestivo, o sistema digestivo vai começar a sofrer, né? Ele vai começar a ter uma cascata inflamatória ali. E o que vem disso, o metabolismo disso e os metabólitos que é o que provém disso, é que vão chegar no seu cérebro, oxidando o seu cérebro. Uma das coisas que é falado sobre o Alzheimer é que ele é tipo uma diabetes do cérebro. Então, quando você pensa que o cérebro gosta de açúcar, não é o açúcar refinado, do docinho, do carboidrato, não. Ele gosta sim de uma glicose, mas proveniente de alimentos saudáveis, integrais, combinados com a gordura. Se não tem a gordura, você ouve falar muito, ômega 3, ômega 6, ômega 9, sim, todos eles entram na composição da bainha de mielina. Se eu não tenho essa gordura, o colesterol bom, o HDL, se eu não tenho este material, não tem como eu fazer a proteção dos meus neurônios. Olha que importante, a fisiologia diz como que é isso profundamente, não dá para eu ficar explicando aqui para vocês. Isso tem dentro das aulas, tá? Para você entender do que você tá falando. Porque ficar no blá blá blá, precisa tomar ômega 3, vai tomar óleo de peixe. Por quê? Para quê? O que ele faz? Qual é a proteção? Como que sim protege? Então eu tô explicando uma parte aqui para você sentir o gostinho de como é incrível quando você sabe o porquê você está indicando as coisas, o porquê você está fazendo as coisas. É incrível. E aí, esse metabolismo todo vai oxidar e você vai começar a ter problemas de memória, você vai ter problemas de insônia, tudo que é proveniente de uma alimentação inflamatória vai inflamar o cérebro. Tem vários artigos falando, pode procurar vários artigos falando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim, proveniente do intestino é que vai fazer a alimentação e vai fazer a regulação do nosso corpo todo. E o nosso cérebro é um órgão que faz parte disso. Nós estamos falando de... Por que nós estamos falando de cérebro? Vamos preservar os nossos neurônios e fazer eles serem ativados, mesmo que já tenha morrido vários, porque a gente nasce com bilhões. E aí, com o tempo, a gente vai morrendo, porque a gente não usa aquela cadeia neuronal. Ela fica ali parada. Se fica parado, morre. Não tem oxigenação, morre. Não tem estímulo, morre. E ele não vai voltar. Então, não se faz novas células neuronais, não se faz novos neurônios. O que você nasceu, vai perdendo e não tem como fazer essa regeneração, um novo neurônio. Agora, o que está lá, você pode preservar. E aquele que está lá, ele vai cumprir o papel daquele que já morreu, daquele que faltou. Se você der o estímulo certo, der a alimentação certa, o descanso certo, sim, você consegue fazer com que ele trabalhe muito melhor e se preserve e que você vá até o final da sua vida tendo a plena consciência. Aqui nós estamos falando hoje sobre, sim, eu posso estudar, eu posso aprender uma nova profissão, eu posso aprender novas técnicas, eu posso aprender algo novo na minha vida, com total maestria. É disso que a gente está falando hoje, mas a gente amplia isso para muitas outras coisas dentro de aula, do ambiente de aula. Então eu venho com uma alimentação bacana, uma alimentação que vai ter ômega 3, ômega 6, ômega 9. Da onde que eu vou tirar isso? Nós temos, para quem tem uma alimentação normal, nós temos o óleo de peixe, nós temos, para quem tem uma alimentação mais vegetal, mais vegana, o óleo de peixe substituído pelo óleo de microalgas. Anota aí, sim, porque o peixe come a microalga.
A microalga que é rica em ômega 3, que é rica em DHA, EPA, que são 2 tipos, né, de molécula que tem ali dentro do nosso ômega 3, que vai fazer a proteção cardiovascular, a proteção do seu cérebro, da sua memória, dos seus neurônios. Precisa ter essas 2 porções bem legais. Então, eu pego um ômega 3 de peixe, ele já tem essas 2 porções ali legais. Eu pego um óleo de microalga, ele não vai ter as 2 porções, ele vai ter mais o DHA. Mas o seu corpo fabrica, através do DHA, ele transforma em EPA, que é o que vai fazer a nossa parte cardiovascular ser preservada. O DHA é a parte mais de cérebro, mais de memória. Então, ômega 3 é por isso que a gente precisa do ômega 3. Pode ser do óleo de peixe, pode ser do óleo de microalgas, pode ser da linhaça, óleo de borragem. Eles são ricos em ômega 3. E o seu próprio organismo, quem não consome nada animal, vai fabricar o EPA, ok? Então, assim a gente faz a modulação alimentar para que você tenha melhor performance cerebral. Só alimento? Não. Quando a gente faz um exercício físico, a gente mantém a memória muscular. Nós também estamos dando estímulo para o nosso cérebro, ele está se alimentando desse estímulo, ele está oxigenando com esse estímulo. E ele está, a parte dele que precisa dar atenção para o corpo, ela vai estar sempre sendo desafiada. A gente pode fazer sempre o mesmo exercício? E aí a gente vai ter mais resultado? Não, vai ficar no mesmo resultado. Quando eu mudo o exercício, quando eu faço diferente, quando eu coloco mais carga, eu já vejo o resultado 3 meses no máximo, o resultado do aumento muscular, daquela habilidade, a mesma coisa o seu cérebro. Eu não posso parar ali, só aquilo, aprendi aquilo lá, acabou. Aí eu vou ficar sempre na mesma e vai ter a decadência disso, vai decaindo. E quando eu vou lá e exercito o meu corpo, eu faço a atenção do meu cérebro voltar para isso e ele oxigena várias partes do nosso corpo, evita Alzheimer, evita Parkinson, evita a perda de memória, estimula você a ter o quê? Disciplina. Estimula você a ter foco e concentração. Se eu não tiver foco e concentração para eu levantar, eu tô com o bobs aqui, que eu tava com o bobs no cabelo, sabe? Antes de gravar aqui. Ó, meu bobs, ele não pesa nada. Mas vamos dizer que aqui eu tenho lá o meu quilão. Se eu não tô concentrada pra fazer isso, eu deixo o meu negócio cair na cabeça. Ele até cola, que é de velcro. Eu deixo o meu negócio cair na cabeça, eu preciso me concentrar, assim. Preciso respirar e me concentrar, porque eu preciso levantar esse peso a qualquer custo. Essa concentração, esse foco é treinamento. Aí você consegue parar, pegar o seu papel, escrever as coisas que você precisa fazer. Porque agenda, eu corro de agenda. Ai, credo. Tá, você corre de agenda imposta. Agora, se é você que faz a agenda, você faz... Olha, de manhã, eu não funciono... Por exemplo, na minha casa, tá? Eu acordo de manhã parecendo um cachorro. Eu tenho maior energia de manhã. Eu faço tudo. Sabe? Eu tenho energia para tudo, tenho vontade de correr uma maratona de manhã. Quando chega a noite, depois das 9h30, 10 horas da noite, não me chama para jantar, não me chama para ver filme. Agora para dançar eu até vou. Aí dá uma estimulada, mas não me chama para escrever alguma coisa, não me chama para me concentrar. Gente, eu sou assim, não tá certo, tá errado, eu sou desse jeito, não dá, não tenho energia para isso. Minha prioridade é outra, minha prioridade é eu fazer da melhor maneira. Então eu vou no momento que para mim funciona mais. Então a minha agenda é de manhã, aí depois à tarde, e à noite, coisinhas mais leves, mais tranquilas. A não ser que tenha muita necessidade. Aí eu vou lá, ó, até acabou aqui. Tomo meu café, tomo um chá verde, vai dar uma estimulada. Posso fazer isso todo dia? Não, também não. Eu não funciono assim, eu não posso me drogar para funcionar assim. O que eu vou estar fazendo? Desgaste. Aí eu fico lá, me sacrifico, estudo, faço e não consigo absorver nada. Então a gente tem que se conhecer. Já, por exemplo, o meu marido, ele de manhã é tudo calminho, não dá nem para acordar ele rápido, tem que ser tudo mais lento. Ele precisa fazer coisa, ele faz, mas você vê que é com sacrifício. Ele não tá concentrado. Às vezes você pega ele assim, ó, com o copinho assim na mão, olhando para as coisas, tipo, o que eu vim fazer aqui, se for de manhã? Não tem concentração.
Agora, à noite, ele trabalha, ele vara madrugadas trabalhando, fazendo coisas no computador, escrevendo. Você fala, cara, como pode isso? E ele se sente super bem assim. Ele sabe falar daquilo que ele estava fazendo, ele sabe dos detalhes, ele está super atento nesse momento. A gente precisa fazer a nossa agenda com o nosso jeito. E aí você fala assim para mim, mas Andréia, eu trabalho para os outros. Eu tenho horário, eu tenho que entrar tal hora, sair tal hora. Aí, meu amigo, você vai ter que... Aí você tá a sua agenda dos outros mesmo. Aí você vai ter que adaptar isso aí, né? E ver dentro da sua agenda, os momentos que você não tá nesse trabalho, que você tem que cumprir horário, esses horários que te sobram, se esse horário, como você funciona? Você tá bem desperto? Você tá disposto? De manhã você tá disposto? Você vai ter que acordar 2 horas antes para você fazer seu exercício físico, para você fazer seu café da manhã bem feito, para você fazer sua meditação, o que quer que seja seu hábito, né, de saúde, para você estudar pelo menos meia hora, ler um livro pelo menos meia hora de alguma coisa que te interessa, habilidades. Então você vai acordar antes. Agora não, daí eu não sou assim, eu sou igual ao seu marido, eu sou da noite. Então, ok, dorme suas horinhas de sono, sabe? A gente não tem que se adaptar igual o outro. Aí você vai, putz, mas na hora do almoço eu tô show. Aquela hora do almoço, então, em vez de você ficar comendo, sair pra comer, faz lá uma vitamina pra você, não tem problema nenhum. Depois a gente fala disso, tá? Faz uma vitamina que tenha proteína em pó, que tenha fruta, que tenha essas coisas. Toma ali e enquanto isso você vai assistindo o vídeo aula, vai escrevendo, vai fazendo o que você gosta. Ah, não, eu sou da noite. Vai fazer isso, vai dormir 1 hora depois, 2 horas depois. Mas aí você fala, nossa, aquela delícia de você falar, eu fiz tudo que eu me propus a fazer no meu dia. Incrível, eu tô mais perto do meu sonho, eu tô mais perto de realizar minhas coisas. Estou fazendo o meu trabalho de uma maneira incrível, que ninguém esperava. Sabe quando você faz a mais, que você se entrega mais? Isso é uma satisfação, primeiro pra você. Você fala, uau, e cada vez melhora, né? Cada vez melhor. E aí, como que eu consigo isso? Fiz lá, já falei pra vocês, modulação alimentar, né, do seu cérebro. Preciso dar descanso para ele, preciso das minhas horas de sono que fazem realmente eu descansar, horas de sono de qualidade. E para isso eu tenho que desacelerar antes de dormir. Eu não posso ficar com luz, eu não posso tomar nada que seja estimulante, eu não posso ter conversas pesadas à noite, certo? Então, dentro das suas prioridades é você ter uma melhor performance, você vai ter que cortar isso, esse mal. Não deixar nenhuma luz acesa dentro do ambiente. Isso faz parte da nossa aula de relógio biológico. Para você aprender esses hábitos que você pode, por exemplo, agora já começar a colocar no seu dia e já dar dica para o seu cliente, se você já tiver cliente para atender. Aí, ok, eu tenho meu sono, eu tenho meu exercício físico, eu tenho a alimentação, estou no caminho, agora eu vou fazer minha lista de prioridades, de coisas que eu posso deixar para lá. Ninguém vai morrer se a casa ficar suja, ninguém vai morrer se ficar louça na pia, ninguém vai morrer se você lavar a roupa só uma vez por semana, ninguém vai morrer se você fizer a comida só de final de semana e deixar tudo congelado e aí você vai descongelando as porções para você não ter que ficar indo para a cozinha, entende? E você vai ganhar tempo. Você pode priorizar isso, você pode, se você mora com pessoas, você abrir mão das outras pessoas fazerem as coisas também do jeito delas, não ficar lá, deixa eu ver isso aqui, não, sabe? Libera, deixa ir, deixa fazer do jeito que for, ninguém vai morrer se você não estiver ali, cara, ninguém vai morrer. E aí, quando você consegue abrir mão disso e você consegue pôr a prioridade, você e os passos para o seu sonho, ninguém te segura, na idade não vai te segurar, dinheiro não vai te segurar, nenhum tipo de situação, apoio, falta de apoio, nada, não existe desculpas, porque a prioridade é você, prioridade é seu sonho, prioridade são os passos para isso, prioridade é você ver a evolução que isso é em você, ver a evolução que isso é no seu cliente, você ver a pessoa se libertar de pesos desnecessários que ela carregava. Um dos, que eu acho que é o principal, que é a base da nossa conversa aqui, é: não tenho idade, gente, pelo amor de Deus.
Para com isso, para. Você não tem prioridade, não é idade, é prioridade. Até gostei disso, dá um samba aí. Você não tem prioridades. Se a prioridade for você conseguir seguir o seu sonho, você vai ver que não existirá obstáculo. Você vai ficar cada vez mais criativo para você resolver as coisas, colocar cada coisa no seu lugar. Essa organização quem vai fazer é você, certo? Mas se você abrir mão de alguma coisa, você deixa o outro fazer do jeito dele, você não fica ali controlando como é que tem que ser, como é que... Senão é mais um problema para você, né? De verdade, cada um tem as suas obrigações, tem as suas tarefas, que tem coisa que é chatinha, mas cada um faz também na hora que quer, na hora que pode, na hora que é o melhor horário. Por que não? Quando a gente estuda no presencial, a gente tem aquele horário para cumprir, ok? Tá. A gente aprendeu assim, a gente foi condicionado assim. Mesma coisa quem trabalha para os outros, você tem aquele horário condicionado assim. Quando você, por exemplo, na minha profissão, que eu sou uma terapeuta, eu atendo a hora que eu quero, eu abro agenda no momento que eu quero. Não é assim, momento que eu quero, então eu só vou atender uma vez por semana. Não, né? Claro que não, porque eu tenho os meus compromissos. Então, eu abro minha agenda no momento que eu posso, que eu quero. Eu posso tirar as férias no momento que eu quero, que às vezes, muitas vezes é fora de época dos outros, para eu ter mais sossego, menos gente, ser mais barato até, o que eu escolher de viagem. Eu posso estudar a hora que eu quero, que é o melhor horário para mim, quantas vezes eu quiser, porque se eu tô no online, eu vou lá, olho minha aula, repito, faço várias vezes, então eu posso estudar a hora que eu quiser. Eu já vi muitas minhas alunas estudando assim, sabe, no quintal, e isso pra mim foi incrível, dando aula pra ela, conversando com ela. Aí, de repente, subiu um galo aqui, ó. Aí ficou um galo aqui nela, assim, eu assim, oh, que coisa mais linda. Onde você tá? Aí ela falou, eu tô no meu sítio aqui. Então, ela consegue trabalhar, porque ela atende online também, ela consegue trabalhar, ela consegue ter as aulas dela lá. Ela tem 2 meninos pequenininhos que estavam passando lá atrás, correndo, brincando. Tem os animaizinhos que ela cuida, né? Olha a vida que ela escolheu para ela. E ela é uma terapeuta ortomolecular de sucesso, que atende pessoas, que vivem uma vida que ela escolheu. E eu vejo aquilo, eu falo, uau, como a gente tá no melhor dos mundos, sabendo escolher, preste atenção, siga o seu sonho e veja quem faz aquilo que você gostaria de ser, se inspire em pessoas, não só no blá blá blá, veja como é que é a vida da pessoa, como é que é aquilo que ela tá mostrando para você, se ela de verdade faz, ela é aquilo. Então o que eu posso dizer para vocês? Por isso aqui eu faço bastante conteúdo, né? Converso com os meus alunos, converso com os meus terapeutas, converso com os meus clientes, para vocês verem que são pessoas reais, pessoas como você, pessoas de idades completamente diferentes, de estilos de vida completamente diferentes, mas eles tinham um sonho. E eu sou uma encantadora para as pessoas, para elas poderem seguir os sonhos dela, de verdade. Inclusive, eu acabei de ter essa consciência agora. E eu sou uma encantadora de sonhos. A pessoa me apresenta um sonho, qualquer um que seja, e eu vou ajudar ela a olhar a melhor maneira dela chegar nisso, clarear, sabe? A melhor maneira dela chegar a isso, mais fácil para ela, mais rápido, mais incrível. Não mais fácil de fazer de qualquer jeito, sabe? Não. A maneira que vai de verdade dar o efeito que ela quer, que ela precisa para o corpo dela, para a vida dela, para a profissão dela, né? Então, eu formo terapeutas assim. Eu formo terapeutas que têm essa visão, que têm essa empatia. Eu vejo meus terapeutas assim, nas últimas aulas, eu dei uma aula, uma penúltima aula eu dei para os meus alunos na semana passada. Que dia? Não, essa semana mesmo. Que segunda-feira eu conversei com eles e cada um que eu fiz ali a conversa, que a pessoa me contou como é que ela estava antes e como que ela ficou depois do curso. Nossa, gente, deixa o lencinho do lado. E eu não sou uma pessoa fácil de emocionar, não. Mas eu ficava com o lencinho ali do lado. Mas porque eu sei o esforço que essa pessoa fez. Ela foi pro campo de batalha. Ela quebrou conceitos antigos que ela tinha. Ela estudou, ela aprendeu, ela experienciou. Ela fez na vozinha, ela fez na mãe, no pai, no marido. E ela tá vendo acontecer, ela sai segura. Isso pra mim não tem preço. Então, se você se vê desse jeito daqui a 5, né,
eu ia falar daqui a 5 anos, mas, por exemplo, os meus alunos, eles se formam em 5 meses, no máximo em 1 ano eles estão formados, né? Mas você tendo essa vida que você gostaria, trabalhando como você gostaria dentro de terapias naturais, se você se vê dessa maneira, daqui a uns anos, a hora de começar é agora. A hora de começar sempre vai ser a hora de começar. Sempre. E se não for agora, não tem problema de bem. Não tem problema. A gente tá aqui, né, dando suporte e a gente tá aqui falando. Da mesma maneira, eu vou continuar falando pra você e dando conteúdo pra você. Você que vai dizer que hora que é essa. A hora que realmente você quiser começar a cumprir a sua programação de chegar e atingir seu sonho. Em algum momento você se esqueceu dele, em algum momento você deixou ele para trás e você colocou outras pessoas, outras prioridades na sua frente. Então comece a fazer a prioridade agora é você. Segue as dicas que eu dei para você nesse conteúdo e eu tenho certeza que vai ser só sucesso para qualquer coisa que você queira fazer, tá bom? Então, aguardo você nos próximos conteúdos. Tem bastante coisa para você ver aí nos meus conteúdos que já estão postados, né? E se quiser saber mais alguma coisa, é só colocar aí nos comentários. Até mais!